Sonora na área e o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai tratar hoje? E principalmente, o que a gente está pensando nesse momento? Que muitas vezes pode ser de caos, muitas vezes pode ser de andar em círculos e pensar no que fazer, ou sei lá, qualquer coisa mesmo que a gente invente e nem sempre a gente tem um foco determinado em uma coisa. É assim, eu tô aqui fazendo um monte de coisas, fazendo o que tem que ser feito na questão da própria rotina mesmo, porque você tem uma rotina para fazer, você tem que mostrar serviço, você tem que fazer as suas coisas ao mesmo tempo que você tem que muitas vezes planejar o futuro, porque são coisas que você tem que pensar justamente no fato de, ora, eu quero fazer coisas melhores do que eu estou fazendo agora. Eu quero fazer coisas extraordinárias. Será que eu consigo sair do lugar comum e pensar fora da caixa? Que assim, eu fico pensando exatamente em como eu vou fazer isso. Como dar forma aos planos que eu tenho. E como é que eu vou dar forma aos planos que eu tenho? Primeiro, com bastante planejamento. Lógico, isso é uma coisa que eu sempre faço e muitas vezes eu fico pensando até onde esse planejamento vai e quando é que isso vira ação. Segundo, aonde eu vou conseguir apoio para ter essa ação, porque como vocês sabem, nada se consegue fazer sozinho. E terceiro, como tornar esses sonhos realidade, porque são muitos, são vários e muitas vezes muitas coisas passam por cima de outras e de outras e de outras e você não sabe por onde começar. Pois bem, vamos falar um pouquinho do que aconteceu da semana passada para cá. Também em relação àquele colapso que aconteceu com o site. Algumas coisas foram definitivamente arrumadas do domingo para cá, principalmente no site deste podcast aqui, porque se não fosse a configuração base que eu fiz no site aqui do podcast, nada disso seria possível na questão da recuperação do site principal. E, inclusive, o próprio site Luneta Sonora herdou muitas características do site principal e vice-versa, porque eu precisei fazer uma configuração um pouquinho parecida, pouquinho não, parecida mesmo. Eu puxei as configurações de tema de um para o outro, bem como por causa disso, porque geraria um destrambelhado nas páginas de post, que nada mais são que as páginas do podcast. O que foi que eu fiz? O mesmo estilo visual do tema de post aparece tanto num, inclusive foi configurado inicialmente no site e foi a única coisa que não bugou do tema, quanto no outro. Eles foram somente aperfeiçoados, principalmente na questão daqueles anúncios, que eu tive que fazer uma grade nova. E esses anúncios agora ficam de 2 em 2 em vez de aparecer um empilhado em cima do outro, que geraria uma página muito maior e sabe como é, né? Então, as configurações de tema foram padronizadas e isso é uma das, digamos assim, heranças que toda essa situação deixou da semana passada para cá. E muita coisa resolveu, né? Por exemplo, não tem mais aquela barra lateral quando você acessa um mobile, não tem muito espaço, não tem muito problema, acabou sendo resolvido meio que sem querer, né? Por conta disso. E agora o tema tá mais leve, mais redondo e pelo menos é uma coisa que o site levou de todo esse revertério é que algumas coisas ficaram bem melhores do que eram antes. E pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Porque
quando você praticamente zera a configuração do tema, que foi o que eu fiz, você praticamente faz com que o tema fique como se ele fosse instalado ontem, ou no momento que você fez a reversão. Porque fica muita configuração e fica muita coisa do antigo tema e principalmente muita coisa de configurações que ficavam obsoletas. E isso pesa quando o tema vai atualizando, vai atualizando, vai atualizando, e talvez tenha sido por conta disso. E como o tema foi instalado faz uns 2, 3, 4 anos, porque é um tema tão versátil que eu não mudei. É o tema base do Luneta 3. É um tema tão versátil que eu não mudei. Você vê o site de um jeito há 4 anos, você vê de outro há 3, vê de outro há 2. A única coisa que mudou foram algumas características visuais, porque o tema ele é o mesmo, ele vai se aperfeiçoando. Ou seja, o site praticamente mudou algumas coisas do layout sem basicamente mudar. E quando você fica mudando um monte de coisas em um curto espaço de tempo, você acaba perdendo, de certa forma, a sua identidade. E não é isso que eu queria. Eu queria criar, de certa forma, uma identidade estável no site. E eu consegui. Pelo menos até aqui eu consegui. E eu não tenho planos de fazer mudanças muito radicais no layout do site justamente por conta disso. Porque eu quero, primeiro, criar uma identidade, construir uma identidade a partir da programação que eu levo ao ar e depois pensar em outras coisas. Mas primeiro você tem que construir essa identidade e isso não se faz do dia para a noite. Isso não se faz da noite para o dia. Não importa a ordem dos fatores. Ok? Então, é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora, porque pelo menos a gente sabe que o canal existe. Só tem um único inscrito visível, porque pelo menos dos canais que são gerenciados por mim, eu tô inscrito no Luneta Sonora, mas os números não aparecem. Mas você também pode se inscrever também no canal principal deste editor, que é onde eu posto os desenhos diariamente. Hoje saiu mais um desenho do 48 folhas. Hoje foi o Flor Alaranjada, que se você está no site, você pode conferir um post anterior a esse onde o episódio está. E todo dia, como vocês sabem, tem arte digital e nos fins de semana aquelas artes que são feitas em papel. E aguardem algumas outras novidades que estão vindo por aí, ok? Então, tô com vocês todos os dias nas redes sociais, @josivandroavelar em 99,9% das redes. Na 0.01, que é o X, é @josivandro. E no Tumblr também, né? Que é josivandro.tumblr.com. Ok? É isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.